Hoje é um prazer muito grande aqui no CAS da SPDM, que nós temos o Dr. José Eduardo Dolce, que ele é professor titular de otorrinolaringologia da Santa Casa de São Paulo e tem um cargo também muito importante, que é diretor científico da Associação Médica Brasileira, né? Tem uma experiência com a educação médica que não tem paralelo assim no Brasil, né? Então nós vamos falar sobre a formação médica e sobre o impacto da formação médica no sistema de saúde. A primeira pergunta que eu faria para o Dr. Dolce seria assim: como é que está os cursos de medicina no Brasil? Bem, primeiro, um prazer muito grande estar aqui, uma alegria conversarmos sobre um assunto de uma relevância incrível, que é a formação médica, a criação de novos cursos de medicina no Brasil. Eu acho que, antes de tudo, nós precisamos dar um dado importante. Nós temos hoje no Brasil 389 escolas de medicina, perdemos apenas para a Índia, que tem 392 escolas, só que eles têm 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. E nós temos 210 milhões de habitantes. Então, é uma desproporção muito grande. Nós temos hoje no Brasil ao redor de 570 mil médicos, e a perspectiva é para 2035, com este número de escolas que nós temos e as novas que já foram autorizadas, de termos mais de 1 milhão de médicos em 2035. Isso daria 4,43 médicos para cada 1.000 habitantes, o que é realmente muito acima do que aquilo que é sugerido pela Organização Mundial de Saúde, etc. Hoje nós temos 2,20, que é acima do Japão, Estados Unidos, Canadá, México. Nós estamos acima desses países em número de médicos por cada 1.000 habitantes. Mas por que isso, né? É porque a abertura de escolas de medicina no Brasil, de 2010 para cá, nós passamos de 190 escolas para 389 escolas. Isso significa que tivemos um aumento absurdo do número de escolas. E aí nós começamos com o primeiro problema que existe, que é a qualidade da formação do médico no Brasil. Vai acontecer com a medicina o que aconteceu com a advocacia, por exemplo? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Nós tivemos agora o edital das séries, né, Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, o edital de abertura de novas escolas médicas. Então, nós vamos ter novamente abertura para mais escolas e já temos 95 escolas autorizadas pela Justiça. Por que que isso aconteceu? Porque tivemos aquele período do que o governo Temer teve a moratória de escolas, proibindo a abertura de escolas médicas através de editais, mas a Justiça autorizou. Então nós já temos 95 escolas autorizadas e teríamos, se não tivesse o bloqueio feito agora pelo STF e pelo próprio governo, mais 150 esperando autorização. A reflexão que nós temos que fazer é: por que tanta escola? Porque existe uma falsa premissa de que faltam médicos no Brasil. Eu acabei de dizer o número de médicos que nós temos, que já é uma quantidade bastante grande. Enquanto nós tivemos no período aí de 2013 a 2023, um aumento na população brasileira em torno de 27% a 30%, nós tivemos, na quantidade de médicos, nós mais do que dobramos. Nós passamos de 150 mil médicos para 570 mil médicos no espaço aí de 20 anos.
Então, o problema não é a falta de médicos, o problema é a distribuição dos médicos no Brasil. E durante os últimos, talvez, 16 anos, pelo menos, os governos anteriores tentaram formas alternativas de colocar médicos nos mais distantes rincões do Brasil. Cidades pequenas do Amazonas, do Pará, do Mato Grosso, ou mesmo do estado de São Paulo, cidades pequenas. Mas o que falta é uma política nacional da carreira do médico, nos moldes que temos, por exemplo, para promotor, para juiz, para delegado, etc. Porque o médico, ele forma-se, vai para locais pequenos, ele fica sujeito, primeiro, a uma falta de infraestrutura enorme. Segundo, falta de segurança para ele e para sua família. E terceiro, falta de condições locais para exercer. E pressão política também, que os dominantes, prefeitos, etc., muda o prefeito, não quero mais esse médico, porque esse médico apoiou outro candidato e ele vai embora. Então, isto gera uma concentração de médicos nos grandes centros. E aí a falsa premissa de que faltam médicos. Mas voltando para a formação médica, nós temos que criar modelos de avaliação do aluno e da escola. Isso é fundamental. Não adianta você avaliar somente o aluno ou somente a escola. Se você tiver uma formação ruim, a culpa é dos dois. Então, o que nós temos proposto, insistido muito, é numa linha do tempo que a gente fizesse, vamos imaginar desde o 1º ao 6º ano, tem que ter o teste do progresso, ou como quiser usar qualquer nome, a gente usa o teste do progresso porque é mais conhecido, onde os alunos de todas as escolas seriam avaliados não pela própria escola, mas por um exame externo, independente, que seria feito pelo Ministério da Educação e pode ter a AMB, o CFM envolvido nisso. E você faria o teste do progresso, então 1º, 3º e 5º ano, ou 2º, 4º e 6º ano. Essa é uma discussão técnica que não envolve, não é o caso aqui. E você teria condições de avaliar se este aluno está aprendendo alguma coisa nesse curso de medicina. E no final do 6º ano, obrigatoriamente, tem que ter um teste final do egresso. É fundamental para que a gente possa colocar no mercado de trabalho médico um profissional que tenha condições mínimas para exercer a medicina. Da mesma forma que existe na OAB o exame da ordem, para você colocar um advogado com condições mínimas, a medicina é igual. Eu acho que na nossa época, a gente pode falar isso, que nós estamos mais de 40 anos formados, né? Na nossa época tinham poucas escolas, né? E a sensação que a gente tinha para a pessoa, era difícil entrar na faculdade de medicina, e a pessoa tinha um controle de qualidade ao final, com as exceções de praxe, né? Mas que agora, com esse aumento tão significativo que você falou, você já não tem mais o controle de quem entra na faculdade de medicina. E nem de quem sai. E nem de quem sai. Então, se não tiver essa estrutura de avaliação, nós vamos ficar reféns de um sistema de formação, né? E aí, professor, existe uma questão que é a seguinte, uma discussão importante que certamente as pessoas vão colocar de cara. Ah, mas eu vou investir 6 anos na formação do meu filho e não vou ter a garantia de que ele vai sair para poder exercer a profissão? E a questão do direito do consumidor? A questão é, nós não estamos apenas julgando um aluno, nós temos que estar julgando se esse aluno tem condições de atuar como médico por causa da população. É muito mais grave você colocar uma pessoa
que não tem a menor condição de exercer a medicina, do que você impedi-lo de exercer. Porque você não vai impedir para sempre. Você vai dizer, você não passou na prova, você tem N chances para passar. Basta que você complemente a tua formação. Agora, se uma pessoa mal formada faz um erro médico que gera morte, aí não tem volta. Então, é muito importante que a gente discuta isso e que a avaliação seja feita da escola e do aluno. Eu imagino que o mercado de trabalho vai punir, entre aspas, a escola que tiver mais de 60%, 70% do seu aluno reprovado no teste final. Eu não vou deixar um filho meu estudar numa escola que eu sabidamente estou vendo pelos dados estatísticos que não aprova ninguém no exame final. Então, isso seria muito importante, uma regulação do próprio mercado, para que a gente pudesse ter um melhor controle dos alunos. E fazendo o teste do progresso, você tem condições de chegar para uma escola X, Y, falar, olha, os seus alunos que fizeram o teste do progresso do primeiro para o terceiro ano não aprenderam nada. Você tem que rever o que você está fazendo. Seja lá qual método ele esteja utilizando, você tem que rever. Porque quando chegar no quinto ano, você não consegue mais recuperar esse aluno. Que é uma das questões assim que nós também, dessa nossa geração, né, que é, o número de professores com experiência para ensinar a medicina é pequeno, né? Você tem que ter talento, né, pedagógico, você tem que ter experiência clínica. Eu não consigo ver que o número de professores como nós ampliou-se nesses últimos 20 anos. Né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouco qual foi a saída desse mercado, né? Porque o clássico do ensino médico é aquela coisa dos 2 primeiros anos, você pode explicar um pouco melhor. É um ensino clássico que o aprendizado tem uma certa lógica. Né? Esses novos estilos me parecem um caminho conveniente, mas não sei se... Nebuloso. Né? Professor Laranjeira, o senhor tocou num ponto importante. Nós temos muitos problemas na abertura indiscriminada de escolas de medicina no Brasil. Mas 2 problemas básicos são o gargalo disso que está acontecendo. O primeiro desses é a falta de professor. A falta de um profissional qualificado para dar aula num curso de medicina é patente, é evidente. Isso nós estamos vendo nessas novas escolas que estão sendo abertas, e aqui não vai nenhum demérito a nenhuma outra profissão, mas nós temos visto astrólogos, nós temos visto arquitetos, sem nenhum demérito a essas profissões, dando aula para curso de medicina. Qual é a formação que essas pessoas têm para fazer isso? E isto não eu não estou dizendo isso, é real. A gente vê isso. As avaliações que o SAEME tem feito nas escolas de medicina têm demonstrado isso. Portanto, isso que você colocou sobre a falta de profissionais, de médicos, professores com formação para dar aula, é patente. Então esse é o primeiro gargalo. E o segundo gargalo importantíssimo é a falta de campos de estágio. Hoje, numa cidade como São Paulo, uma metrópole desse tamanho, nós temos X UPAs, UBSs, etc. Pelas novas diretrizes curriculares nacionais de 2014, obrigatoriamente, toda a escola tem que passar o seu aluno de 5º e 6º ano, obrigatoriamente no 5º e 6º ano. Muitas estão pondo antes já, como é a Paulista, a Santa Casa, a USP, mas tem que passar. E isto está uma briga canibalesca, porque não tem espaço para todo mundo. Agora, imagina com as novas escolas o que vai acontecer. Nós temos grandes conglomerados financeiros que são donos de escolas de medicina.
Eu pergunto, como é que uma Santa Casa ou uma escola paulista vai competir financeiramente com esses grandes conglomerados pela UBS, pela UPA? Porque isso é a oferta de mercado. Então, isso já está acontecendo. Existe uma briga muito grande para espaço e com as novas escolas, a pergunta é aonde é que esses alunos vão fazer o seu campo de estágio, se não tem espaço? Mas não é só em UPAs, não é só em UBS, tem os hospitais. E aí piora mais ainda, porque se você sai dos grandes centros, hospitais universitários não existem. Mas vamos dizer que existam hospitais de porte médio. Muitas vezes um hospital de 60 leitos, 70 leitos, ele é a base para 3 ou 4 escolas de medicina no interior, o que é inviável. Convenhamos, não tem uma menor condição de você fazer um treinamento num hospital desta forma. Então, resumindo, muitos problemas existem, mas são 2 gargalos que eu vejo hoje meio que intransponíveis nas condições atuais. Falta de professores adequados para os cursos de medicina e falta de campos de estágio. Agora, qual foi... Como é que essas novas escolas estão fazendo? Estão usando esse PBL, né, que é Problem Based Learning, né, que de alguma forma sai do modo clássico, né, que teoricamente poderia ser um avanço, né, mas é uma burla, né, que exatamente, e meu medo, só para complementar, só para poder... é que a gente vai formar 2 castas de médicos. O médico tipo cubano, no sentido que sabe muito pouco e não é médico, né? E o médico com formação e com todo o cabedal de experiências. Então, eu acho que esse é o cenário que nós estamos ganhando. Antes de entrar um pouco nos métodos de ensino nas escolas, a gente tem falado muito sobre isso. Ninguém em sã consciência quer ter 2 castas de médicos. O médico que eu vou levar a minha mãe, o meu pai, os meus filhos e o médico que a população SUS vai ser atendida. Isto é absolutamente ilógico, mas é isso que nós estamos caminhando. Bem, nós temos 2 grupos, 2 tipos básicos de formação de ensino médico. O método clássico, que foi o método do Flexner no início do século início do século XIX e que ele reformulou todo o ensino médico americano, onde no método clássico nós temos 2 primeiros anos cadeiras básicas, 3º e 4º ano onde você estuda a doença, que é o pré-clínico, e o 5º e 6º ano, que é o clínico, que são os estágios. Muito bem. No método do PBL, Problem Based Learning, nós não temos essa divisão. Você estuda o sistema. Então, se você pega o aluno do 1º ano e dá para ele um caso clínico de uma pneumonia. Bom, você tem pneumonia, aonde que é a pneumonia? É no pulmão. Qual é a estrutura anatômica do pulmão? Então nós vamos estudar embriologia, estudar anatomia, a irrigação, a inervação, depois quais as doenças que pode acometer, até chegar na pneumonia, que pode ser bacteriana ou viral, seja o que for, fúngica, e você vai estudar então naquele caso qual é a doença que acometeu e como tratar aquilo. Muito bem. No papel, isso é muito bonito. Acontece que no Brasil, o que aconteceu? Pela falta de professores na medicina e pelo custo que gera você ter professores de anatomia, professor de fisiologia, professor de bioquímica, começou-se a ter então o tutor,
A figura do tutor que comanda 10 alunos no PBL. E o aluno, em casa, ele tem que estudar, é uma forma ativa, né? Ele tem que estudar aquele problema e vai discutir com o tutor. Então, com um professor, que é chamado de tutor, você consegue eliminar custos de um professor de anatomia, de bioquímica, de fisiologia, etc, etc, etc. E isto barateou o curso muito. Então hoje, aproximadamente 80% das novas escolas médicas abertas no Brasil são PBL. Porque isso ele elimina um problema que é a falta de professor e um outro problema que é a diminuição de custo. Sabemos que essas escolas que hoje cobram 10, 11, 12, 13 mil reais por mês, o interesse é lucro. Certamente é lucro. Mas como é que nós vamos formar esse aluno? Fazendo um pouco de análise, agora um pouco a parte, vamos dizer, científica disso tudo, o método clássico hoje também tem as suas imperfeições. E muitas escolas, e eu tenho certeza que na Escola Paulista, na USP, e eu posso falar da Santa Casa, porque a gente fez essa implantação, que é um sistema híbrido, misto. A gente chama de sistema helicoidal. Você mantém as cadeiras nos cursos básicos, mantém as cadeiras nos cursos pré-clínicos, mas você introduz, desde o primeiro ano, disciplinas integrativas, para que você consiga motivar o aluno a raciocinar, motivar o aluno a ter uma forma ativa de aprender e não só a forma passiva, como é o método clássico. Então, isto é uma mudança que está sendo feita. Aliás, uma das poucas coisas que a DCN, Diretriz Curricular Nacional dos Cursos de Medicina de 2014, trouxe de bom foi isso. Uma das poucas coisas, porque foi um desastre no geral. Então, hoje, a maioria das escolas está tentando fazer esse sistema helicoidal, que é um sistema híbrido, mas é óbvio que isso envolve custos, isso envolve profissionais capacitados para isso, e isso, principalmente em escolas federais e estaduais, é muito lento, porque você mudar a rota de um transatlântico, como é uma escola paulista, uma USP, uma Universidade Federal de Minas Gerais, não é simples. Você tem que ter a aprovação do conselho, etc, etc, e isso é moroso, mas está sendo feito e eu acredito que isso é uma coisa meio que irreversível no sentido do ensino médico. Eu acho que tem um grande dilema para os alunos que estão fora da escola, né, para eles escolherem, né? Uma coisa é só ser médico, né? Por isso que eu faço um paralelo com os advogados. O cara pode querer ter a formação de advogado, mas não vai necessariamente exercer a advocacia, né? Agora, na medicina, como é que o aluno possa ver quais são as escolas que ele vai ter uma formação firme, né, e que vai se formar um bom médico, né, e sem ter uma exploração econômica, né? Existem algumas coisas que a gente precisa ter muito claro ao escolher uma escola. Então, a primeira coisa que você tem que ver é se essa escola de medicina tem professores adequados. Isso não é difícil saber, você vai pesquisar. A segunda coisa é ver se essa escola de medicina tem um hospital de base. Não existe possibilidade de ter uma boa escola de medicina sem ter um hospital de base. Não se aprende medicina em bonecos somente. Não se aprende medicina só em equipamentos eletrônicos somente. É fundamental que você tenha a prática clínica e isso precisa ter um hospital. Por uma questão, com certeza, ideológica, começou-se a criar duas palavras que a gente tem escutado muito e falado muito.
que é hospitalocêntrico e hospitalofóbico. Hospitalocêntrico é assim, você só aprende medicina dentro do hospital. Não é verdade. Você tem que fazer a medicina nas UBSs, nas UPAs, você tem que saber a realidade, porque você não vai viver só no hospital. As UBSs, as UPAs, os centros de saúde são fundamentais na formação de um médico. Então, nós não podemos dizer que nós somos absolutamente hospitalocêntricos, como era no passado. Na nossa formação, a gente vivia 100% dentro do hospital. Isso não é real. Por quê? O sistema de saúde que nós dizemos no Brasil hoje, o SUS, nos mostra que precisa ter a vida fora do hospital. Mas também você não pode ser hospitalofóbico e falar que o hospital não serve para nada. Como as novas escolas de PBL que não têm hospital estão falando? Por uma questão política, para defender os seus próprios interesses. Então, voltando à questão, como é que eu sei se uma escola é boa? Essa escola tem que ter bons professores e bons campos de estágio. A nota ENAD, essa é uma discussão que a gente pode ficar falando aqui muito tempo, mas o ENAD é uma avaliação que é feita através de uma prova e que muitas vezes tem um viés. Vou só dar um exemplo para você. Os alunos fazem a prova, se eles quiserem prejudicar a imagem da escola, é muito simples. Basta que eles não respondam adequadamente, chuta tudo, e aquela escola vai ter uma nota no ENAD muito ruim. E o ENAD não é composto de uma única coisa, que é prova de teste. O ENAD é composto de avaliação da infraestrutura, e aí quem responde são professores. Se os professores estiverem descontentes, eles podem responder de uma forma que vai prejudicar a escola. Existe entrevista com algum grupo de alunos que também pode responder: ah, você gosta do professor Laranjeira? Como é que ele é? Depende do que eles vão responder. Então, o ENAD não é um parâmetro único que serve para você falar: eu tirei nota 5 no ENAD. Porque você vê escolas que sabidamente não são escolas da classe A e que tiraram nota 5 no ENAD. Então, vamos ver o ENAD como um tópico e não o único tópico que serve para avaliar uma escola de uma maneira geral. Como é que você vê assim o impacto, né? Ainda mais agora com essa nova, você falou 389 escolas, né? Até ontem, pelo menos. E que, né, vai ser acrescentado aí mais 100 escolas, alguma coisa assim. Nós vamos ter aí quase 500 escolas né, médicas, o que realmente... Qual que você acha que vai ser o impacto no setor de saúde? Como é que você vê, como é que você está vendo esse o próximo passo, né? Eu sei que vocês estão tendo debates lá na Associação Médica Brasileira, né? E junto com o MEC, né? Acho que você não fala em nome deles, mas a sua opinião como professor e que acompanha tão de perto esse assunto, né? Eu gostaria de falar um pouco sobre como é que vai acontecer o mercado de trabalho. Se nós estivermos falando em 500 escolas de medicina no Brasil para os próximos anos, se você colocar minimamente 100 formandos por escola por ano, o que não é real, porque você vê quantos tem na Paulista, quanto tem na Santa Casa, quanto tem na USP, já não é 100. Não são 100 alunos. Um é 150, outro 120, outro 180. Então, se pusermos 100, nós estaríamos falando em 50 mil novos médicos por ano. Sabe quantas vagas de residência nós temos? Nós temos em torno de 22 a 25 mil novas vagas de residência médica. Então, nós estamos falando um pouco mais do que a metade. Então, vamos dizer que 40% dos médicos que vão se formar, já não estou falando dos 50 mil, estou falando de 40 mil,
não vão fazer residência. Porque não tem vaga. Não é só porque ele não quer. Muitos não querem, mas porque não tem vaga. E esses médicos vão para o mercado com a formação que eles tiveram na escola, que é precária. Porque a maioria dessas escolas novas são escolas particulares com formação ruim. Então, nós vamos jogar no mercado de trabalho médicos mal formados e que não têm complementação da sua formação através da residência. Isso vai gerar no mercado uma pletora de médicos que vai trazer uma baixa remuneração, porque a oferta é maior do que a procura, uma baixa remuneração e um péssimo atendimento, gerando problemas para o SUS, porque um erro médico gera uma despesa. Eu sempre ouvi falar das pessoas que entendem de saúde, né, que a pior decisão médica, o pior ato médico é o ato ineficiente, né? Você tem o custo e não tem o benefício, né? Essa é a nossa preocupação. Assim, essa é uma visão muito pessoal minha e não quer dizer que isso seja a verdade, mas eu penso, daqui a 10 anos, o médico realmente vai ser uma classe totalmente desprivilegiada em termos de remuneração. Porque nós vamos ter uma oferta absurda de profissionais e, infelizmente, com uma qualificação ruim e que vão estar no mercado. A gente escuta falar, né, que colegas que vão para amigos que vão para a Argentina e pegam médicos sendo profissionais motoristas de táxi na Argentina. Eu tenho realmente muita preocupação de que o profissional médico, daqui a 10 anos, ele vai estar fazendo outra atividade porque não tem mercado. Então, eu quero voltar um pouco no começo da nossa conversa. Linha do tempo. O que nós imaginamos como sendo o ideal para medicina no Brasil? Primeiro, teste do progresso. Em todas as escolas, feito pelo MEC, com a participação da MB e do Conselho Federal de Medicina. No final, o teste final do egresso, que é, se ele não for aprovado, ele não pode exercer, ele tem que complementar a sua formação e prestar de novo. Muito bem, aí esse profissional vai para a residência. Na residência também tem que ter o teste do progresso. O R1, o R2, o R3, seja quantas for a formação, vai fazendo. E ele vai depois prestar a prova do título. Se ele tirou a nota 7 no primeiro ano do teste dele, no segundo ano, no terceiro ano, quando ele vai fazer a prova para título de especialista, ele vai ter um bônus, ou ele vai ser dispensado do teste teórico e vai fazer só o teste prático. Porque assim você tem como acompanhar um aluno, terminou o R1, tirou nota 4, chama os coordenadores e fala, não tem condição, vocês não estão ensinando. Esse residente, esse médico não pode seguir para o R2. E assim sucessivamente. Terminou a residência, nós estamos preconizando, professor, que a cada 5 anos tenha a revalidação do título de especialista. Eu, como senhor, eu tenho um título de especialista que eu tirei em 1980. Eu não parei de estudar, mas se eu tivesse parado, ele valeria do mesmo jeito. Você acha que é lógico o que eu aprendi em 1980, hoje, mudou a minha profissão. A otorrinolaringologia não é a mesma de 1980. E você ter a revalidação do título de especialista ou recertificação não quer dizer fazer prova.
Não é isso que eu estou dizendo. Em 5 anos você tem que apresentar X pontos. Você foi no congresso, você foi numa atualização, você fez um trabalho científico, enfim, não é difícil fazer isso. Isso você faz com que o profissional preocupe-se em estar atualizado para exercer uma boa medicina. E por último, a carreira do médico. Aquele profissional que formou-se e não quer fazer carreira de especialista, eu quero ser médico generalista e vou embora de São Paulo. Tá bom, você vai prestar o concurso, vai fazer um concurso e você vai ser designado para ir para uma cidadezinha de 20 mil habitantes no interior do Mato Grosso e você pode progredir. Se você quiser sair de lá um dia, você vai acessar o sistema e falar, eu quero mudar. E vai vir outro no seu lugar, que vai estar começando a sua vida. Então, isto na nossa mente é qual seria o ideal para você ter uma medicina com pessoas que vão fazer uma medicina decente. Mas você acha que a carreira do médico, tudo que a gente pensa às vezes no Brasil é mais complicado, né? Você acha que alguns estados poderiam fazer isso ou nós estamos caminhando para o Brasil como um todo, que é essa carreira? O ideal é que fosse carreira de estado do Brasil inteiro, porque aí você teria a designação, alocação pelo governo federal. Eu preciso de médicos no interior do Pará. Tá, essas são as cidades, esses são os médicos, os primeiros colocados vão escolhendo e assim sucessivamente. E você tem como progredir. E esse médico não vai estar sujeito à vontade do prefeito. Não. É que nem o juiz. Que nem o juiz, exatamente. Então, aí o grande argumento é, não tem dinheiro para isso. Meu Deus, o que já se gastou com o programa Mais Médico de 2014 para cá, com a vinda dos cubanos, e o que gerou isso? Nada. Por mais que os idealistas digam, não, foi muito bom terem vindo, isso não deixou raiz nenhuma. O sistema, né? O sistema do SUS Nada. não impactou. Nada. Não deixou nenhum tipo de raiz. Esses médicos já foram embora. E os locais continuam os mesmos, a despeito da qualidade, não vou entrar nesse mérito, mas não gerou a raiz para que o médico fique ali. E agora veio o Mais Médico 2, e que realmente está incutindo no mesmo erro. É a mesma coisa. E o que seria o Mais Médico 2, doutor? Houve uma atualização do Mais Médico e, basicamente, aquilo que o governo anterior tinha feito, que era um programa com outro nome para colocar médicos em locais distantes com salário razoavelmente bom, mas sem concurso, que, portanto, poderiam ser demitidos, como já foram. E o Mais Médico 2 é uma nova abertura de edital para médicos se inscreverem e serem alocados em cidades em que está determinada nesse programa do Mais Médico quais são as cidades que têm prioridade. Com menos de 30 mil habitantes, um médico para cada local, e esses médicos vão ser contratados com um salário X. Se depois quiserem prestar exame de residência, vai ter bônus para fazer, o que é, cá entre nós, um absurdo. Você dá 10% na nota num exame de residência é simplesmente um absurdo. Os alunos são classificados aqui na escola, nessa casa, por décimos. A nota é 7,891. Se você der 10% de 7,891, o cara vai para 8,5, 9, ele passa na frente de todo mundo. Mas é isso. Então, esse tipo de coisa é que gera distorções e que não vai para frente. E está se gastando dinheiro, porque você vai alocar verba de bilhões. Eu
me lembro de ter visto no edital que só para este programa eles vão destinar 4 bilhões de reais. E como é que isso se relaciona, por exemplo, com esse influxo de médicos da América Latina, da Argentina, Bolívia, que às vezes a maioria são brasileiros que foram estudar nesses locais e voltam, e às vezes a gente que não acompanha de perto, a gente gostaria de entender. Foi muito bom, muito boa a sua pergunta, porque essa é uma outra coisa que eu me esqueci de falar quando eu falei na história do tempo aí, né? É a questão do revalida. Um médico que vem do exterior, seja ele brasileiro ou estrangeiro, se ele fez medicina fora do Brasil, para vir atuar no Brasil, ele precisa prestar um exame chamado revalida, que é uma prova que é o que nós estamos preconizando que o egresso faça. Não é diferente disso. Pode ser até a mesma prova, para mostrar que a nossa equidade em raciocinar é igual para todo mundo. O grande problema é que nós temos um contingente de médicos ou de estudantes de medicina fora do Brasil muito alto. O que eu vou dizer pode causar surpresa e talvez vocês pensem que o meu número está enganado, mas nós temos cerca de 30 mil estudantes de medicina fora do Brasil. A grande maioria na Bolívia. Além de tudo aqueles números que você deu, né? Está fazendo 3 aí um estoque de profissionais, se a gente pudesse usar um nome, de 30 mil sujeitos. E o que está acontecendo? No edital, no novo edital do Mais Médico 2, eles estão autorizando que esses médicos que venham de fora não precisam prestar o revalida. Eles podem exercer a medicina no Brasil, no programa Mais Médico, em cidades distantes, por 4 anos, podendo renovar por mais 4, sem prestar a prova. Esse é um outro problema para o mercado e para a qualidade. Como é que esses médicos formados, por exemplo, na Bolívia, que entram 600 alunos numa sala de aula do primeiro ano, como é que você vai formar e vai avaliar esse médico? E, infelizmente, existem brechas na nossa legislação que permite que algumas universidades federais, e aí basicamente as universidades do Mato Grosso, estão validando o currículo desses médicos formados fora sem prova, apenas por equivalência curricular. O que é realmente um grande absurdo. Nós tivemos, só no ano de 2022, cerca de 2.000 currículos que foram autorizados por equivalência a exercer. Sob liminar, mas estão exercendo. Então, veja que se você criar uma legislação e seguir, como eu falei, desde o primeiro ano da escola até a residência e depois prestar o egresso do 6º ano, prestar a prova, etc., nós vamos criar uma forma de avaliar, fiscalizar a formação do médico que vai exercer medicina no Brasil. E com isso, a população vai ser melhor atendida. É isso que nós queremos. Não existe aqui uma questão de mercado que eu quero que não se formem médicos para que tenha uma valorização profissional e uma remuneração melhor. Não se trata disso. Nós não estamos pedindo para não vir. Nós apenas queremos que venha, faça a prova e, sendo aprovado, vai exercer. Eu acho assim, é uma crise de tamanha repercussão, não tenho dúvida disso, mas toda crise tem às vezes algumas oportunidades, né? Porque eu imagino que o futuro
né, do ensino médico, né, do aperfeiçoamento médico, ele vai se expandir, né? Com todos esses médicos mais mal formados, né, você ou vai ter uma casta de médicos, ou você vai às universidades, às faculdades tradicionais ou as novas que tiverem mais consistência, poderem criar qualificações além da residência. Né? A residência médica possivelmente ela não vai se expandir, ela vai ficar aí com menos de 40% desses quase 50 mil médicos por ano que a gente vai formar. Né? Como é que você vê o que as faculdades e mesmo as especialidades da AMB vão poder fazer no futuro, né, para compensar minimamente esses médicos aí? É um assunto interessante. Eu só queria dar um dado estatístico também. Sabe quantos por cento dos médicos que prestam revalida são aprovados nos concursos anuais? 3%. 97% é reprovado. Isso não comprova o que eu estou dizendo, que a formação é ruim? Sim. Então, é que o número às vezes até muito pior do que a gente imaginava. Né? Você falou 3, eu falei, deve ser 30, mas 3% mostra que nós estamos falando de uma dimensão muito maior. Né? Então, isso é complicado. Mas essa a sua colocação abre um campo importante, que é o lato sensu, a formação do médico. Como nós temos limitações da residência médica, do número de residências, por questões financeiras, porque a grande maioria é financiada pelo governo federal ou estadual, poucas são financiadas pela própria entidade. Mas, se nós pudermos criar uma formação adequada através daquilo que antigamente chamava-se de especialização e genericamente se usa o termo lato sensu, nós poderíamos criar, sim, cursos de especialização ou de residência simile, vamos usar esse termo, em que você daria formação para o médico que acabou a escola, ele quer fazer uma especialização e não tem vaga na residência, mas ele pode fazer a residência simile ou o curso de lato sensu mais regulado por algumas instituições. E aí entra o papel da Associação Médica Brasileira, da AMB, aí entra o papel do Conselho Federal, entra o papel de entidades grandes como é a SPDM, em criar estrutura regulamentada para você dar essa formação para o aluno. Qual é a diferença fundamental entre fazer a residência e fazer a residência simile? A residência você ganha por isso. Na residência simile ou especialização você não vai ganhar por isso. Você vai ganhar a sua formação. Ou vai ter que pagar. Ou vai ter... Uma taxa, pagar uma taxa. Porque a maioria das escolas médicas hoje em dia são pagas. Né? Você não aumentou o número de escolas públicas. Né? Infelizmente, aumentou só das escolas. 70% das novas escolas são privadas. Sim. Então, infelizmente, acho que a medicina vai passar por isso. A pessoa vai ter que investir uma sua formação, muito dinheiro, se ela quiser ter um diferencial nesse mercado. Né? Nós temos já isso funcionando em muitos locais. Então, só fazendo um breve resumo, nós temos 3 formas de você ter o título de especialista. Uma que é através da residência médica credenciada pelo MEC, e você acabou a residência, você já vai se inscrever no Conselho Regional de Medicina do teu estado, e você vai ter o QR Code de especialista. Você não precisa fazer prova. Você faz a prova da sua especialidade se você quiser, mas você não é obrigado. A outra são os cursos de especialização ou residência simile,
que são autorizados e são monitorados, vigiados pela sociedade de especialidade. Então, a Sociedade de Otorrino tem 60 cursos de especialização em que ela faz avaliação periódica. Vão lá avaliadores que veem se o que está sendo ensinado, se tem biblioteca, se tem professor, se tem laboratório de dissecção, se tem cirurgia. Tudo isso é avaliado, é um checklist, e aí mantém-se esse curso e esse aluno pode prestar prova do título de especialista. E a terceira, que particularmente o Dolce está lutando para acabar lá na MB, que é o dobro do tempo de residência como experiência fora. Então, se a residência de otorrino são 3 anos, ele comprovar que ele tem 6 anos de experiência na clínica do Dolce, sob a supervisão do Dolce, por exemplo, ele pode prestar a prova. Eu sou contra isso, acho que isso foi uma fase nos anos 80 para suprir muitos médicos antigos que não tinham residência naquela época oficial, mas que isso acabou. Então, se nós criarmos os cursos de especialização ou residência símile bem organizados, padronizados, fiscalizados, não precisa mais ter isso. Porque aí você vai ficar com 2 formas de ter o título de especialista e vai valorizar o título de especialista ainda mais. Então, eu vejo, professor, essa questão do lato sensu, e agora eu estou usando o lato sensu para falar sobre residência símile, como um grande filão na educação. Uma maneira de ajudar os médicos que vão se formar e que não vão poder fazer residência e, ao mesmo tempo, qualificar o profissional para atender a população. Tá bom, acho que cobrimos aí uma bela jornada aí, professor Dolce. Acho que é muito estimulante aí tudo aí que você falou, mas ao mesmo tempo preocupante, né? O problema você conseguiu mostrar, mas ao mesmo tempo acho que a medicina evolui e a gente vai ter que sermos criativos e vermos, principalmente nós que vivemos, né, nessas instituições com tradições de décadas, né, quase centenárias, né, quer seja a Santa Casa, a Escola Paulista de Medicina, né, a gente tem uma responsabilidade com a perenidade da qualidade de medicina, né? Então, e temos que lutar para que a gente consiga manter isso. Se a gente cruzar o braço... nós não podemos observar o declínio de uma especialidade nobre, né, e que vai impactar negativamente a saúde das próximas gerações, né? Então, ao mesmo tempo que tem o problema, eu acho que tem também as oportunidades que a gente tem que pensar nos próximos passos, né? Eu acho que seu debate aqui inspira a gente a buscar soluções. A medicina, quer dizer, a gente tem esse espírito médico, tem a doença, porque qual é a solução da doença? A gente tem, está no nosso DNA, né? Temos um problema e qual é a cura, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, a sua apresentação é inspiradora nesse sentido, né? E eu espero que a gente vá para frente aí buscando soluções. Agradeço a sua apresentação. Muito obrigado, professor Laranjeira, foi muito bom. Esse é um assunto que a gente não esgota, evidentemente, em 1 hora. Cada tópico que a gente falou, a gente pode puxar o fio da meada e a gente poderia discorrer um tempão e justamente tentar usar a expertise de todos nós para tentar buscar soluções para isso, mas o mais importante é a gente enxergar que existem problemas e enxergar que nós temos obrigação de lutar para melhorar e tentar corrigir o que está acontecendo com a medicina brasileira. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.